Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Hoje, no Evangelho do 12º domingo do tempo comum, nós contemplamos esse texto sagrado, onde aqui nós vemos justamente uma realidade que acontece na nossa vida. Aquele fato acontecido com Jesus, ele não só manifesta aquela realidade daquela época, que aquele acontecido, mas também manifesta diante dos elementos simbólicos, manifesta aquilo que acontece com a vida da igreja e cada um de nós, porque essa barca, ela é símbolo da igreja e de cada um de nós. Por isso que, se nós olharmos bem o texto sagrado, logo no início, Jesus vai dizer aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Isso significa que Jesus Cristo ele está sempre nos chamando para atravessar o mar. O mar é símbolo da insegurança dessa vida, das nossas inseguranças, daquilo que é a nossa vida nessa terra. Por isso que Jesus Cristo com seus discípulos está sempre indo de um lado para o outro do mar. Ele sempre parte de uma origem e chega a uma meta final. Isso é o símbolo da nossa vida nesta terra. Nós saímos de Deus, viemos a essa terra e estamos peregrinando, navegando para voltar para junto de Deus. Por isso que nós precisamos entender que a nossa vida é esse barco que navega nesse mar de inseguranças que é o mundo. Depois nós vemos uma outra coisa interessante. Jesus vai subir a barca, eles vão começar a navegar para atravessar aquele mar, e aí eles vão ter essa experiência onde Jesus Cristo está na barca com eles. Mas mesmo assim, eles se apavoram diante do mar bravio e dos ventos que balançavam a barca. Aqui nós vemos algo importante, porque o Evangelho de hoje nos chama a refletir sobre aonde nós estamos colocando a nossa fé, aonde nós estamos colocando a nossa esperança. Porque se nós não tivermos uma verdadeira convicção de fé, nós não conseguiremos atravessar o mar desta vida. Por isso que ali, dentro dessa realidade do barco que está em alto mar, agitado pelas ondas e pelos ventos, aqui nós temos dois ensinamentos. Existe uma tribulação que vem por baixo e outra que vem por cima. O mar, ele está balançando a barca, o mar está agitado. Essas agitações são justamente causadas pelas inseguranças, que muitas vezes nós ficamos buscando coisas dessa terra para suprir uma necessidade que só Deus pode suprir.
Por isso que a nossa fé ela deve estar bem ancorada em Jesus Cristo, porque se nós não crescermos na confiança a Jesus Cristo, nós vamos começar a confiar em qualquer outra coisa, na nossa vontade, em pessoas, em políticos, em bens materiais, dentre muitas outras coisas que nós vamos colocando a nossa confiança. Por isso que Jesus Cristo, ele nos chama a atenção sobre isso. A nossa vida é um mar de inseguranças. Nós, se não tivermos bem ancorado em Jesus Cristo, o nosso barco vai ficar à deriva. E estando à deriva, ele sempre vai ser levado por ventos que sopram e vão carregando a nossa barca. Por isso que os ventos são um símbolo daqueles espíritos que tentam nos roubar do verdadeiro caminho. O vento representa o espírito do mundo com suas ideologias e suas seduções, as tentações do demônio ou também aquelas paixões da nossa carne. Por isso que quando a nossa fé não está bem fundamentada em Jesus Cristo, nós começamos a ser agitados por essas coisas e nós não deixamos com que o Espírito Santo conduza a nossa vida, porque o Espírito Santo ele só conduzirá a nossa vida a partir das virtudes que nós vamos alcançando, desse novo padrão de comportamento bom que vai purificando os vícios e vai potencializando as virtudes de Cristo em nós. E assim nós vamos vendo como que Jesus Cristo vai permanecendo na nossa barca, como que Jesus Cristo ele vai ali silenciosamente participando da nossa vida. E por isso que a nossa fé deve estar sempre fundamentada em Jesus Cristo, senão nós não conseguiremos perceber a presença de Cristo em nós e nas circunstâncias do nosso dia a dia, diante das nossas tribulações, diante das nossas circunstâncias que muitas vezes nos apresentam como que dificuldades que nós precisamos enfrentar e também superar. E assim nós vemos como que Jesus Cristo faz duas perguntas fundamentais aos seus discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Veja, a primeira pergunta fala do medo, porque o medo é um fruto da falta de fé ou da confiança excessiva em si mesmo ou nas coisas passageiras. Porque esse medo, ele é justamente esse sentimento de insegurança que a pessoa vai cultivando no seu interior. Por isso que nós precisamos crescer na nossa fé, porque a fé ela dissipa todo o medo e faz crescer em nós o temor de Deus. Essa capacidade de confiar, de saber que em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus está presente, Cristo está presente. Pode ser que Ele esteja calado em algum momento, mas no momento certo, Ele se dá a escutar por cada um de nós, porque Deus ele sempre fala a cada um de nós. Somos nós que não estamos muitas vezes aptos a escutar a voz de Deus. Por isso que nós precisamos, para chegar a outra margem, que é no reino dos céus, precisamos subir nesta barca, precisamos ser esta barca que vai carregando Jesus dentro dela, fundamentando e ancorando a nossa fé em Cristo, para que assim nós possamos ter cada vez mais convicção para não se apegar às coisas dessa terra, mas ter como um único fim e objetivo o reino dos céus. E dessa forma nós conseguiremos ultrapassar esse mar bravio e não se permitir ser empurrados por ventos do mundo, do demônio ou da nossa própria carne, para que possamos ser dóceis ao Espírito Santo que impulsiona a nossa vida para frente,
para que nós possamos alcançar a outra margem. Por isso precisamos ter mais docilidade para escutar a voz de Deus, para que nós possamos ter uma relação viva e eficaz com Jesus Cristo, para que nós possamos realmente experimentar essa experiência que os discípulos tiveram, onde Jesus Cristo, ele manda calar, silenciar o mar e os ventos, e eles obedecem. Se nós cremos firmemente que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é Criador com o Pai e o Espírito Santo, nós teremos sempre confiança nele. E independente do que acontecer na nossa vida, nós teremos sempre uma confiança de que o próprio Cristo, ele pode conduzir e reconduzir a nossa vida para um caminho de salvação. É assim que nós precisamos aprender a viver para chegar a outra margem, para que possamos alcançar a vida eterna e possamos cada vez mais, dia após dia, amadurecer, fazer crescer e afervorar a nossa experiência de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.